Boa tarde, estamos aqui com a disciplina de Prática e Extensão Interdisciplinar, PEI. Meu nome é Lucas e eu vou estar acompanhando vocês aí, dar uma desmembrada sobre a linguagem C, né? Suas características, né? Como funciona, como é que funciona a estrutura. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre como é que funciona a estrutura do C. Basicamente a estrutura do C ela vai ser composta por bibliotecas, que são funções específicas que você usa dentro de uma função. Você vai ter a função main, que é a sua função principal, onde todo o algoritmo vai estar descrito aqui dentro. Essas funções elas são compostas por abre e fecha parênteses, onde aqui dentro você pode colocar parâmetros de entrada, né? E abre e fecha chaves, onde você define o seu escopo, ou seja, onde você coloca todos os algoritmos, todos os comandos que você quer dar para executar alguma coisa, seja ela uma soma, uma divisão, alguma coisa assim, né? Então, além de você declarar as funções, você precisa também de declarar as bibliotecas. Bom, os tipos básicos de dados são o que? Você tem o int, você tem o double, o float, o char, né? O int ele vai apenas receber valores inteiros, como por exemplo o número 2, por exemplo, ou o raio igual a 3, né? Do exemplo aqui, onde a gente vai calcular o perímetro de uma circunferência. O double ele consegue armazenar o dobro de valores que o float pode receber, né? Então, por exemplo, o pi aqui, ele consegue armazenar todo esse número, ele consegue alocar toda essa quantidade de caracteres dentro de uma variável, dentro de um espaço de memória, né? O float, por exemplo, ele tem menos capacidade do que o double. Então, por exemplo, o perímetro aqui. O char, né, ele consegue armazenar um caractere, né, seja ele uma letra, um símbolo, um número, né, qualquer coisa que seja um caractere ele consegue armazenar. Quando você precede o char, o nome, abre e fecha colchetes e algum número aqui dentro, o que você está fazendo? Você está alocando espaços de memória dentro da sua memória, né? Para quê? Para você poder armazenar uma sequência de caracteres. Isso é denominado como string. Então, para você declarar uma string, você pode usar dessa forma aqui, né? Então, aqui o exemplo é printf, o nome %s, né? Começa com a letra %c. Então, eu coloquei o quê? Que quando for executar essa função do printf, ele acabe fazendo o quê? Ele fala que ele vai imprimir o nome Lucas e falar que a primeira letra é o L. Na função printf, você consegue imprimir valores na sua tela. Essa função printf está diretamente interligada a essa biblioteca stdio, ou seja, se você não colocar essa biblioteca stdio, você não consegue usar essa função printf, né, porque ela está contida dentro dele. Então, vamos supor que nós queiramos imprimir a conta de quê? Do perímetro de uma circunferência. Então, eu disse que o π é 3,14, todo esse número aqui, armazenada dentro de uma variável do tipo double. Falamos que o raio é 3 e falamos que o número é 2, né? Porque a fórmula é 2πr.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o número, que é o 2, o π vezes o π, né, que é esse número grande aqui, e podemos colocar o raio, que é o número 3, um int, do tipo int, né? Então, quando você for executar e imprimir esse resultado, você automaticamente precisa de colocar esse f, porque ele é um float, vírgula, e o perímetro, que é a variável onde está sendo armazenada o resultado desse cálculo aqui, né? Então, você imprimindo isso, você terá o resultado. Ele automaticamente fará a conta para você. Bom, para soma, subtração, divisão, é tudo a mesma coisa. Se você quiser somar dois valores, você pode atribuir dois valores a uma variável A e B, pode ser do tipo int, pode ser do tipo float, double, né? E realizar esse cálculo com o sinal de soma, ou o sinal de subtração, ou o sinal de divisão, né? A próxima parte é falar sobre o if e o else, né, que são os comandos de controle if e else. Bom, para você declarar o if, né, você pode usar tanto o if junto com o else ou o if sem o else, né, você precisa de... A sintaxe dele é dessa forma. Então, você precisa de colocar o if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro do fecha, do abre e o fecha parênteses, você coloca uma condição, né? Por exemplo, aqui, nós atribuímos que o A recebe 2, né? Então, eu mostrei ao compilador, né, que o A, o B e C são números inteiros, atribuí o valor A ao número 2, atribuí o valor 5 à letra B e falei que a letra C ela é a soma de A mais B, né? Então, daria 7 aqui. Imprimi no meu terminal que a soma de A mais B, esse %D aqui é para você colocar, para você mostrar que você quer imprimir um valor inteiro. Então, no lugar onde mostrar o valor, você coloca o %D, uma vírgula e o resultado, que é o C. Aí aqui você tem essa sintaxe aqui, né? Então, o que acontece aqui? Se você falar assim que C é maior que 8, ou seja, você está afirmando que 7 é maior que 8. Isso é verdade? Não. Então, se você não tivesse esse else, ele pularia essa condição aqui e terminaria o programa, pois não tem mais nenhum comando aqui embaixo, né? O else da mesma maneira. Então, se o 7 é maior que 8? Não. Então, ele vai imprimir falso, porque ele cai no else, né? Se aqui tivesse 9, então ele aceitaria essa condição e imprimiria verdadeiro. Beleza. Então, o próximo passo é falar sobre o comando de controle switch e case. Bom, esse comando de controle, ele nada mais é que um interruptor, né? Você pode escolher qual opção você quer deixar. Aqui no código, no exemplo do código, eu deixei, por exemplo, duas situações, segunda-feira e terça-feira. E aí eu seleciono a partir da minha variável interruptor. A sintaxe dela é bem simples, né? Você tem o switch, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro dessas chaves, você vai ter os seus casos. Por exemplo, o caso 1, que é descrito dessa forma, você tem o que? Printf segunda-feira. E você tem um break, que é para você parar a execução e sair do switch, né? O caso 2, por exemplo, que é escrito dessa forma, caso 2, dois pontos. Aí, dentro desse caso 2, eu coloquei imprima terça-feira, caso 2 foi escolhido. E interrompo a execução do programa, né? Então, aqui no interruptor, o que eu vou ter?
eu vou ter o interruptor armazenando o valor 1. Né? Eu declarei a minha variável interruptor como int, como um número inteiro, então ela está recebendo um número inteiro que é 1. Então, vamos lá. Se o meu interruptor está recebendo 1, e quando ele chegar aqui direto no switch, o switch, dentro do parâmetro do switch, está recebendo o valor 1, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver aqui qual caso é 1. Então, o caso 1 está aqui. E ele imprime o valor segunda-feira. E ele pausa a execução do programa e volta para a execução principal. Né? Caso aqui o interruptor recebesse 2, então ele entraria no caso 2, imprimiria terça-feira e pausaria a execução do case e voltaria para a minha função principal. Né? É uma função bem simples, né? Mas bem útil na hora de implementar ela em algum exercício. Bom, agora entramos no comando de controle for, while e do while, né? Que são os nossos laços de repetição. Para esse exemplo aqui, eu utilizei a aplicação de calcular uma sequência de Fibonacci. Né? Então, vamos lá, vamos começar com for. Então, aqui em cima, eu declarei as minhas variáveis, lembrando que a gente precisa ter esse escopo aqui, né? Que é o int main, abre e fecha. Então, esse for aqui, ele vai estar, esse for e essas declarações de variáveis, elas sempre vão estar dentro do meu int main, incluído com o meu include stdio, onde contém o switch, o case, né? Contém o printf e tal. Beleza, então voltando aqui para o for, a gente tem o que? O for ele é composto por quê? Para que, né? Como a gente pode ler, for, o incremento, né? Eu declarei o incremento como 0, né? Ponto e vírgula, incremento menor que 10, ou seja, ele vai percorrer de 0 a 10 e ele vai incrementando de 1 a 1. Por quê? Como o incremento é 0, ele vai falar que o incremento 0 recebe o quê? O incremento 0 mais 1, que vai ser 1. No próximo loop, esse incremento vale 1. Então, vai ser 1 mais 1, 2. E assim por diante. Então, ele vai incrementando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, né? Até 10. Então, esse incremento menor que 10 seria o quê? Seria o meu comando de parada do meu for. Porque quando ele atingisse 10, ele sairia do meu loop for e continuaria o programa no main, né? Na minha função main. Então aqui, por exemplo, x1 igual a 0, x2 igual a 1, né? Que são os dois primeiros números da nossa sequência. Então, para realizar essa sequência, o que eu fiz? Eu falei que soma é igual a x mais 2, ou seja, x mais 2 vai ser o quê? Vai ser 1, né? Então, o meu x1 ele vai receber x2, que é o quê? Aqui é o quê? Eu estou apenas atualizando as minhas variáveis, né? Porque o que tiver dentro do escopo do for, ele não lê o que está fora, acima no caso. Então, a programação aqui é bem sequencial. Então, eu falo que x1 recebe 2, né? Ou seja, x2 aqui vale 1. Então, x2 aqui vale 1. x2 agora vale o quê? Soma, recebe soma. Então, soma aqui está valendo o quê? Está valendo x1 mais x2, que é 1. E isso ele vai calculando até chegar a 10. Né? E eu vou imprimindo toda essa soma. É interessante vocês tentarem fazer isso aí para ver qual que é o resultado. Mais para frente eu vou mostrar como ficou. Agora a gente está apresentando aqui como é que funciona o laço de while, né? Então, aqui, como eu estava
refazendo, pegando as mesmas variáveis do que dessa parte de cima, eu apenas zerei minhas variáveis, porque senão eu estaria usando os mesmos valores que estavam guardados nas variáveis do for. Então eu zerei aqui e falei que o incremento é 0. Então, enquanto o incremento for diferente de 10, ele vai executar o mesmo código daqui de cima, né? Vai executar o mesmo código. Então, indo para do while, como é que funciona? A sintaxe, você tem o do, que é o que faça, e depois do fecha chaves você tem o while e a condição de quê? De parada dele. Então o que? Faça. Aí ele vai fazer todo esse algoritmo aqui enquanto o incremento for diferente de 10. E assim a gente termina a parte básica, os comandos básicos que a gente tem na linguagem de programação C. É lógico que existem mais comandos que a gente pode fazer, né? Mais floreios que a gente pode incrementar no nosso código para deixar o código mais fluido, mais rápido, com a menor quantidade de linha possível, né? Só que são coisas bem mais complexas do que essa sequência de comandos que a gente tem aqui. Então, obrigado e espero vocês até ao próximo vídeo.